Pessoal, vocês podem observar num atleta profissional que ele tem os deltoides de uma forma sempre muito bonita. Então vamos discutir aqui 5 estratégias fundamentais para você construir ombros de pro. Muitas pessoas acham que é só ir para a academia e fazer força. Não. Quem está mais tempo já percebeu de que você precisa de algumas estratégias. E é isso que a gente vai discutir hoje nesses 5 tópicos muito importantes. Então fica comigo até o final do vídeo. Vai valer muito a pena porque os deltoides são os músculos mais estéticos da parte superior do corpo. Pode perceber isso. Um bíceps fraco e um deltoide muito bom, passa batido. Um bíceps muito gigante, um deltoide muito ruim, nossa, mas o shape do cara é grande, mas é feio. Então, os deltoides, escutem o que eu estou falando. Os deltoides são os músculos mais importantes em termos estéticos do corpo. Não é que ele tem que ser gigante e o resto que se dane. Não. Você que já está há mais tempo no canal, que já é inscrito, se não for, se inscreve aqui no canal. Também, se possível, clicar no gostei, isso ajuda muito. Você já percebeu de que eu bato na tecla de proporção, simetria, muito antes de volume. Mas a questão dos deltoides, com certeza, é o mais impactante. Qualquer músculo fraco na parte superior é ruim, mas os deltoides ruins, para a gente que treina visando uma estética, né, um porte atlético, é o que mais vai prejudicar. Então, muita atenção no vídeo de hoje. E o nosso 5º tópico vai ser justamente começar explicando que o deltoide ele pode ser dividido em pelo menos 3 grandes porções. A porção anterior, que é essa da frente, muito recrutada com o peitoral. A parte lateral, perfeito, que é também recrutada com o peitoral, mas numa intensidade muito menor. E a parte posterior, que é muito recrutado com alguns exercícios de dorsais. Então, você precisa trabalhar essas 3 regiões, mas existem algumas maneiras de se trabalhar. Então, por exemplo, para quem tem muita dificuldade de deltoide, pode fazer a parte anterior justamente com o peitoral. Então, quando você faz um supino, você trabalha bastante o seu anterior de ombro. Então, no dia que você faz peito, se você for trabalhar deltoides, você pode dar um foco ainda maior para o deltoide anterior. Então, por exemplo, fiz ali o meu treinamento de peito completo. Leandro, me fala um treino de peito completo? Já tem aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais o tema, você vai encontrar um vídeo. Leandro Twin, treino de peito completo. Pronto. E com foco superior? Tem? Tem. E com foco no medial? Tem. E com foco no inferior? Tem de tudo aqui. E aí você vai finalizar o treino e aí você vai fazer uma elevação frontal. Perfeito? Depois do treino de peito. Então, Leandro, apenas um exercício já está bom? Então, isso depende muito de caso para caso, tá? Mas de uma certa forma, como o treinamento completo de peito vai trabalhar o deltoide anterior, normalmente um exercício já está ótimo. E o que você vê as pessoas errando muito? Elas fazem, por exemplo, desenvolvimento. O desenvolvimento trabalha o deltoide completo, mas trabalha muito do anterior. Faz uma elevação frontal e faz uma asinha do lateral. Então, quer dizer, ela teve uma sobrecarga gigante da parte frontal e nada da parte medial, e nada da parte posterior nesse dia. E isso pode gerar assimetrias, porque um deltoide que é fraco, que é forte só na frente, obviamente não é estético. Então, o deltoide frontal, ele precisa de menos atenção normalmente do que o lateral, porque ele já é muito recrutado com o peitoral. Continuando nessa linha, a nossa 4ª dica continua justamente nesse sentido, só que agora com o deltoide posterior. Então, o deltoide posterior, quando você vai trabalhar, por exemplo, uma remada, veja só, quando você vai trabalhar uma remada, você vai trabalhar muito do seu deltoide posterior. Mesmo que a pegada fosse supinada, realmente aqui trabalha um pouquinho menos do deltoide posterior em relação à pegada pronada, tá? Pronada com as palmas para baixo, supinada com as palmas para cima, em supinação, olhando para cima a palma das mãos. Então, você trabalha bastante o seu deltoide posterior. Porém, se você tem um músculo muito fraco, você pode adicionar isso.
um exercício isolador complementar. Então, da mesma maneira que eu falei do peitoral, você pode fazer um exercício, certo? Para deltoide posterior. Legal. Esse exercício em específico, ele trabalha muito do deltoide lateral, porque para ficar nessa posição, isometricamente o lateral fica contraído. Se você não quiser recrutar tanto do lateral nesse dia, você pode partir para o crucifixo invertido, que aí o deltoide lateral vai ser menos exigido, porque o braço já está despencando aqui nessa posição. Então você vai trabalhar bastante o deltoide posterior. Esse exercício vai isolar mais o deltoide posterior do que aquele, porque esse daqui acontece muito das pessoas falharem o deltoide lateral. Isso aqui acontece bastante. O pessoal está aqui fazendo exercício. Muito bom, beleza. E aí o que acontece? O braço da pessoa começa a cair. Mas ela tem força para puxar. O que acontece é que ela não está conseguindo sustentar. Então ela chega numa falha isométrica, basicamente falando, né? Com mínimo de movimento na parte lateral, e não atinge o deltoide posterior. Então, trabalho o deltoide posterior pode ser trabalhado juntamente com os deltoides ou juntamente com as dorsais, novamente, sem um grande foco. Alguns dos meus alunos me perguntam, Leandro Twin, você não passou um exercício de deltoide, não é mesmo? Posterior. Mas porque já passou-se muitas remadas, e as remadas trabalham muito o deltoide posterior. Então, em quem não tem um problema de ombro, tudo bem. Agora, quem tem uma grande dificuldade, é legal colocar um exercício de deltoide posterior juntamente com dorsais. Nosso terceiro ponto, a parte lateral. Pessoal, entendam o seguinte, o deltoide lateral ele tem que ser muito bem estimulado. Primeiro, porque muito do deltoide é esse Vzinho aqui e que ele salta para o lado. Então o deltoide lateral é muito estético, beleza? O frontal, como eu disse, você trabalha legal com o peito. O posterior, legal, você trabalha com dorsal. E a parte lateral, você trabalha com o quê? Com basicamente nada. Então, exercícios isoladores são muito bem-vindos. Tem alguns treinadores, perfeito, a qual eu simpatizo muito, que defendem que o treinamento de deltoides seja só lateral. Então, unicamente elevações laterais. Unicamente elevações laterais, perfeito? Muito importante a gente corrigir a nossa execução da elevação lateral. Isso aqui, ó, é deltoide lateral, deltoide lateral, deltoide lateral. Isso aqui é trapézio. Esquece, perfeito? Como que você vai fazer uma elevação lateral de qualidade? Aqui, na altura do ombro. E se eu quebrar o punho um pouquinho para baixo, eu posso fazer isso? Pode. Então você sobe um pouquinho mais, perfeito? A polia tem que dar na altura do ombro. E assim você vai conseguir trabalhar muito do deltoide lateral. Mesmo que for, Leandrão, com halteres, sim. E aquela elevação lateral que a gente sobe até encontrar o peso? Uma porcaria. Não vai servir para nada se você se preocupa com o seu deltoide lateral. Porque você vai ter que abaixar muito peso, e para abaixar muito peso, para fazer esse movimento, você não vai ganhar nada com isso. Vai fazer uma rotação escapular. O que eu vou ganhar fazendo uma rotação escapular no exercício de elevação lateral? Nada. Então, sempre se atente a essa execução perfeita. Pensa em jogar o peso para longe. Quando você estiver fazendo uma elevação lateral, pensa que você quer arremessar o peso. Você está aqui, você joga para longe. Para longe. Isso vai mudar tanto o pico de contração que você vai lembrar desse vídeo. Volta aqui, clica no gostei e se inscreva aqui no canal. E o deltoide lateral, você pode trabalhar ele juntamente com o trapézio, perfeito? E quando você vai trabalhar com o trapézio, se você tiver o trapézio muito forte, que é o caso de algumas pessoas, você pode justamente pensar de fazer um treinamento de trapézio mais voltado para ajudar o lateral de ombro. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer dessa maneira. Vou fazer aqui uma remada alta. A remada alta, se eu pegar aqui mais ou menos fechadinha assim, ó, veja só que coisa. Então eu vou trazer aqui, eu estou trabalhando muito legal o meu trapézio. Agora, repara direitinho o que está acontecendo com o meu cotovelo, porque o meu cotovelo está se elevando, veja só.
Agora vamos analisar só a parte do braço. Olha só essa parte aqui, ó, só do cotovelo até o final aqui do ombro, o começo do ombro. Só essa parte. Repara comigo que é para você aprender. Não me parece muito um movimento de elevação lateral? Vamos assumir que eu não tivesse o antebraço, né? Eu tivesse só até aqui. Veja só, estou fazendo aqui. O que é isso aqui? Se eu não tivesse o antebraço. E agora? Se eu não tivesse o antebraço. Não é o mesmo movimento? Então, a remada alta, ela trabalha bastante o nosso deltoide lateral. Então, para quem tem o trapézio muito forte e o deltoide muito fraco, pode se abster um pouquinho de fazer encolhimentos, que eles sim vão pegar muito o pico do trapézio, e trabalhar mais as remadas altas. Porém, como que eu aumento o recrutamento do meu lateral de ombro? Você vai justamente pegar aberto, porque agora você vai ter maior amplitude e maior pico de contração do deltoide lateral. Você vai trabalhar menos trapézio e mais deltoides, perfeito? Só a título de curiosidade, tá, pessoal? Se vocês observarem o meu cotovelo, ó, ele está fazendo esse movimento, percebe? Ó. Então, a remada alta também trabalha bíceps, tá? Sei que não é o tema do vídeo, mas vale a pena citar. Segunda dica. A gente trabalhou lateral, muito bom. Trabalhou anterior, muito bom. Posterior, muito bom. Agora, senhor Renato Cariani. O que a gente não pode esquecer, Renato Cariani? Se você estiver assistindo esse vídeo, escreva aqui nos comentários. Manguito rotator externo. Perfeito? Cariani, fantástica colocação. Assina embaixo. As pessoas esquecem de trabalhar o manguito rotator externo e qualquer atleta que se respeita pode ver que ele treina muito manguito. E o manguito, ele vai ajudar muito na sustentação dessa postura. Então, claro, prevenção de lesão, tudo isso é maravilhoso. Mas quando você tem uma postura assim, você não parece que tem um ombro tão legal. Olha só a pessoa andando assim. Não tá legal. Agora, opa, encaixei a dorsal. Já é outro shape. Parece que a pessoa já está mais forte. E não aumentou nada de massa muscular. Por quê? Porque quando você encaixa o shape, você automaticamente aumenta a largura. E o fortalecimento do manguito rotator vai ser fantástico. Então, como que eu fortaleço o rotator externo? Olha só. Com esse exercício aqui. Endo Twin, eu vou usar os pezinhos coloridos da minha academia. Será que isso não vai implicar um pouco menos da minha potência de sexualidade? Não. Os pezinhos coloridos não tem problema nenhum. Quando você trabalha um exercício muito certo e muito localizado, é normal que a carga seja baixa. Então, normalmente, esse é um tipo de exercício que você vai pegar menos carga. Mas é muito importante você fortalecer o manguito para ajudar nessa postura. Então, você tem agora frontal, lateral, posterior e postura. E a dica número 1, continuando, para você ver que não tem problema nenhum com masculinidade você usar os pesos coloridos. Uma técnica que é muito esquecida e muito útil no treinamento de deltoides, que é a técnica da pré-exaustão. O que às vezes acontece bastante. Os desenvolvimentos são fantásticos? São fantásticos. Então, o desenvolvimento que eu estou falando é com halteres, perfeito? Ou com barra ou no Smith. Porque eu corro o risco de falar desenvolvimento e vocês acharem que é o desenvolvimento motor, físico, enfim. É o exercício desenvolvimento. Ele é fantástico? Ele é fantástico. Como que as pessoas se prejudicam bastante aqui? Quando elas têm o tríceps muito fraco, e aí na hora de empurrar, o tríceps começa a cansar antes do deltoide. E aí um exercício que era fantástico para o deltoide não vai funcionar tão bem, porque justamente o tríceps cansou antes. O que eu vou fazer aqui? Pré-exaustão. Como eu faço uma pré-exaustão muito legal? Eu vou fazer uma elevação lateral, fantástico. Foi, não consigo mais, não foi mais. Vou jogar e vou fazer o meu desenvolvimento. Eu não estou indo, mas eu vou pegar um peso muito pequeno no desenvolvimento, não importa. Porque você vai pegar pequeno porque o seu ombro está cansado e ele vai ficar ainda pior. Então, caso você sinta que os seus tríceps estão falhando antes nos desenvolvimentos, use a técnica de pré-exaustão. Faça primeiro uma elevação lateral e depois um desenvolvimento, sem descanso. Ou uma pré-exaustão
do treino e não do exercício, que é começar por uma elevação lateral com German Volume Training, por exemplo, um GVT, justamente para acabar com o deltoide o mais isolado possível e depois do seu segundo exercício, o desenvolvimento. E aí você vai conseguir falhar no ombro, no deltoide, de uma forma muito positiva. Então, muito legal isso aí, dessas dicas do deltoide. O que mais você pode nos ensinar para focar um músculo fraco? Seja ele qual for, mas vamos falar um pouquinho do deltoide? Pessoal, tem esse vídeo aqui no canal, que é focando músculos fracos, perfeito? Aqui você pode aplicar em qualquer grupo muscular, inclusive nos deltoides. Então clica aqui e não se esqueça de se inscrever aqui no canal.